Uma situação inadmissível. O Clube do Povo, Vasco da Gama, o clube conhecido por lutar contra o racismo, Vasco da Gama, o clube há alguns dias atrás que lançou um manifesto de 6 anos lutando por diversas causas. Vasco da Gama, que ontem foi acusado, e acusar de crime também é crime, só para abrir esse parênteses e deixar bem claro, pelo Sandro Meirahit, comentarista de arbitragem durante uma transmissão da partida entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Um absurdo, um tremendo absurdo. O Vasco precisa ser respeitado. A instituição Vasco da Gama precisa ser respeitada. E principalmente nós, torcedores vascaínos, também precisamos ser respeitados. Racismo e Vasco é algo que não combina em nada e nunca estará presente na mesma frase. Então, Sandro Meirahit, fique atento às suas atitudes, fique atento às suas falas, principalmente no local aonde você as utiliza, que é num grande veículo de comunicação do Grupo Globo. Então, um absurdo, realmente um tremendo desrespeito a todos nós que diariamente colocamos essa cruz de malta no peito. A gente vai falar sobre isso, vamos esclarecer essa situação que chateou muito a noite de vários, se não todos, os torcedores vascaínos nessa terça-feira. Mas além dessa também, novidades importantes, novidades boas a trazer aqui neste Acorda Vascão. Falaremos sobre o retorno de Luca Orediano, falaremos sobre o que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, o primeiro treino visando a partida de amanhã contra a equipe do Bangu em São Januário e muitas outras informações. Porém, é claro, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você está aí do outro lado, é torcedor do Vasco, coloca essa cruz de malta aqui, ó, diariamente e ainda não é inscrito, tem alguma coisa muito errada. E a solução é rápida, é só você vir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E falando sério, a gente está muito perto de chegar aí a marca dos 90 mil inscritos, mas principalmente de chegarmos à marca dos 88 mil. Faltam menos de 100 pessoas para a gente conseguir chegar aí a esse número super importante. Então, de verdade, não saia aqui desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Ajuda muito o nosso crescimento, ajuda o vascaíno que está aqui diariamente a chegar a essa marca tão importante. Além disso, também não esqueça de deixar o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo, pois é o seu like, é o seu gostei que vai divulgar aqui o nosso conteúdo no YouTube. E também não esqueça de deixar o comentário aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar aí nesse assunto muito polêmico sobre o Sandro Meirahit, que aconteceu durante a transmissão entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas no Sport TV na noite de ontem, eu quero falar sobre o que aconteceu no treino no CT Moacir Barbosa. Pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, ontem o Vasco foi até o centro de treinamento treinar visando a partida dessa próxima quinta-feira contra o Bangu, ou até melhor falando, amanhã contra o Bangu em São Januário. Alguns atletas fizeram trabalhos na academia e após esse trabalho na academia foram até o campo finalizar o treinamento. É claro, ele já comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Trabalhos físicos, técnicos e táticos foram feitos ontem no campo do CT Moacir Barbosa. Na imagem podemos ver aí o Marlon Gomes, inclusive, a atleta ficou muito tempo desfalcado, nem sequer tinha atuado com a camisa do Vasco nessa temporada, antes de entrar em campo contra o Flamengo nesse último clássico, e aos pouquinhos vem readquirindo seu melhor condicionamento físico e com certeza será uma peça essencial para o Vasco durante a temporada. Além disso, também a gente viu de fato nas imagens a presença do Ryan, do GB, dos atletas que estiveram no Sub-17 no ano passado, mas que tem um grande destaque com a camisa do Vasco, são consideradas aí grandes promessas da base Cruz Maltina, e a expectativa inclusive é que nos próximos dias outro atleta também venha aparecer nas imagens durante os treinos. Luca Orediano, reforço aí que foi gasto 20 milhões de reais na sua contratação, reforço mais caro da janela de transferência do Vasco. Acredito que hoje o craque que o Vasco contratou para a temporada, o jogador diferencial, o jogador que muda uma partida, uma grande promessa do futebol argentino,
que foi cotado em vários clubes do futebol europeu, que não conseguiu dar uma continuidade no Vasco por problemas físicos. Algumas fontes trazem a informação de que ele chegou no Vasco com problemas físicos, um desbalanceamento físico. O futebol da Argentina é um futebol muito diferente do futebol brasileiro com relação a exatamente isso: intensidade física, carga muscular, tipos de treinamento, e o Luco Herediano sentiu a intensidade do futebol brasileiro. Precisou desse tempo de adaptação, né? Quase 2 meses aí se adaptando, mas a expectativa é que ele já venha a iniciar a fazer o trabalho de transição. Inclusive ele já está, já iniciou esse trabalho, já está fazendo esse trabalho, e a expectativa é que ele fique à disposição do técnico Maurício Barbieri após o jogo contra o Bangu, ou seja, ele realize esse trabalho de transição amanhã ainda, quinta-feira, mesmo com os atletas indo ao jogo contra o Bangu. O Luco Herediano permanece no CT, realiza esse trabalho hoje, e após o jogo contra o Bangu, quando o Vasco se representar no nosso centro de treinamento, o Luco Herediano já vem a estar completamente à disposição do técnico Maurício Barbieri. Tanto ele, quanto também o Robson Bambu, zagueiro que chegou ao Vasco da Gama para ser esse reserva imediato do Manuel Capasso. Muitos achavam aí que o Miranda, né, seria o reserva imediato, estavam preocupados com essa situação, mas o reserva imediato, gente, do Manuel Capasso é o Robson Bambu, atleta que veio a pedido do próprio Maurício Barbieri. Barbieri que queria a contratação do Robson. Inclusive, o próprio jogador ontem, através de suas redes sociais, colocou assim, ó, abre aspas: falta pouco para voltar a sentir essa atmosfera de como foi hoje, no caso no domingo. Mesmo de fora, sempre mandando energia positiva para meus companheiros. Toma errata, né? A publicação não saiu ontem, saiu no domingo, após o clássico contra o Flamengo. Então, Robson Bambu, Luco Herediano, os reforços que chegaram, estão aí por detalhes de retornar a ficarem à disposição do técnico Maurício Barbieri. Reforço importante para a continuação da temporada. Porém, se tem jogadores chegando para ajudar o elenco, tem jogador saindo, gente. E temos informações chatas aqui a trazer sobre um grande ativo do Vasco. Um atleta que é, de fato, diferente. Um jogador que é considerado e era considerada uma das grandes promessas da base Cruz Maltina. Eu estou falando aqui do zagueiro Eric Pimentel. O mesmo zagueiro, inclusive, do Juninho. Na época que a renovação do atleta com o Vasco da Gama acabou se arrastando demais. Juninho, jogador hoje que veste a camisa de um clube no futebol norte-americano, o Orlando City. Informações que temos, inclusive, é que outros clubes tiveram o mesmo problema com jogadores agenciados por esse empresário. É um empresário que dificulta muito a renovação. E nesse momento, o que temos a passar do Eric Pimentel, até para realmente esclarecer a vocês, é que o jogador, via seu empresário, ou seja, esse empresário, esse staff, que é o Ulisses Jorge, não vem respondendo as mensagens por parte do Vasco. Então a tendência hoje é que realmente o atleta não renove com o Cruz Maltino. Eric Pimentel, um jogador aí jovem, de 1,90 m de altura, um jogador que nasceu no ano de 2003, já completou 20 anos nesse ano de 2023, realmente uma das grandes promessas da base do Vasco da Gama, que pode acabar saindo de graça. Para vocês terem noção, o Vídea Real da Espanha sabe da qualidade do atleta, sabe realmente que é um jogador diferenciado, esteve atento, está atento realmente à situação do jogador e busca a sua contratação. Inclusive, nesses últimos dias, o jogador colocou uma imagem através de suas redes sociais acompanhando uma partida do Vila Nova, que acabou agitando muito realmente o meio da torcida vascaína. Porém, naquele período havia uma expectativa muito grande sobre a renovação do atleta, mas nesse momento tudo indica que, de fato, o Eric Pimentel não fique no Vasco da Gama e acabe saindo. Uma notícia chata, uma notícia triste de um ativo, um jogador que iria ajudar demais o Vasco, com toda certeza, num futuro muito bem próximo, mas que novamente, por causa de empresário, o atleta não terá a oportunidade de vestir a camisa profissional do Cruz Maltino. Muito chato, mais uma vez, essa situação acontecendo. E antes que você fale, não tem nada a ver com a SAF. Isso não é culpa da SAF, é culpa do próprio empresário que vem dificultando aí a renovação contratual do atleta. E, gente, agora entrar no assunto que eu iniciei o vídeo, que é exatamente sobre o problema envolvendo o Sandro Meirahit. O que aconteceu, gente? Ontem, na parte da noite, a Ponte Preta enfrentou a equipe do Brasil de Pelotas. Essa partida foi transmitida pelo Sport TV, uma partida da Copa do Brasil, inclusive, que o próprio Brasil de Pelotas venceu pelo placar de 2-0. E durante a partida, gente, houve ali algumas acusações por parte do Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, junto ao árbitro de campo, que estaria acontecendo alguns atos racistas contra ele.
E exatamente nesse momento, o Sandro Meirahit se posicionou e usou uma partida em São Januário para comparar a situação que estava acontecendo, deixando bem claro que em São Januário o Hélio dos Anjos foi recebido com manifestações racistas. Um absurdo. Eu faço questão de vocês darem uma olhada e depois a gente volta aqui, que o Vasco se manifestou e realmente deixou bem claro qual é o posicionamento do Vasco com relação a atos racistas e principalmente a fala do Sandro Meirahit. E realmente não é a primeira vez que isso acontece com o Hélio dos Anjos. Vocês vão lembrar no jogo contra o Vasco também. Ele foi vítima de racismo, não é a primeira vez. Realmente é revoltante a situação e também não é a primeira vez que casos de racismo acontecem no Sul. E eu retorno aqui já falando uma frase importante para o senhor Sandro Meirahit. Racismo é crime, racismo não se brinca. E principalmente, imputar um crime de racismo também é crime, tá, Sandro Meirahit? Só para deixar bem claro o contexto que o senhor se meteu na noite de ontem. O senhor, com certeza, com a sua fala, foi completamente irresponsável. No carro que você está, na emissora que você está, você não pode ter atitudes como teve a de ontem, sem antes analisar o que aconteceu para passar às pessoas que estavam acompanhando a partida. E o pior, que ainda durante o jogo, após a partida terminar, a súmula saiu dizendo o seguinte, vindo da torcida da equipe do Vasco da Gama, que se encontrava atrás... Não, aliás, perdão. Volto a repetir. Vamos lá. Aos 39 minutos do segundo tempo, com o jogo paralisado, o atleta de número 40, senhor Ramon Rodrigo de Carvalho, e o técnico senhor Aurélio César Pinto dos Anjos, ambos da equipe da Ponte Preta, informou ao árbitro que ouviu sons de macacos vindo da torcida do Vasco da Gama. Esses sons não foram ouvidos pela equipe de arbitragem e nem pelo delegado da partida. Esses sons, no caso, eram aquele som do pitbull que a torcida do Vasco fazia ao Yuri Lara. Exatamente disso que o Sandro Meirahit ontem imputou à torcida do Vasco ter sido racista, né? No caso, imputou esse crime. E o Vasco se manifestou através das redes sociais dizendo assim, ó, abre aspas, tendo o Vasco sido citado erroneamente hoje na transmissão do Brasil de Pelotas versus Ponte Preta no Sport TV por um suposto caso de racismo relacionado ao técnico Hélio dos Anjos em São Januário no ano passado. O Vasco relembra que tal fato imputado erroneamente foi esclarecido ainda no campo de jogo, inclusive sendo citado na súmula da partida. O Vasco está na vanguarda do combate ao racismo no esporte, inclusive reafirmou seu compromisso com o manifesto Próximos 100 anos, lançado no último mês. Não abrimos mão dos nossos valores e repudiamos qualquer tentativa de distorções sobre a nossa conduta. Respeito, igualdade e inclusão. Inclusive, gente, para complementar aqui a informação, o Vasco ligou para a Globo durante o momento que isso aconteceu para levar os fatos até a emissora e a partir desse momento o Sandro Meirahit corrigiu o erro, não pediu desculpas, isso que é o mais bizarro. Corrigiu o erro, dando a entender ainda que o Vasco teria continuado a ser racista. Ele não deixou muito claro a sua frase, né, tentando aí realmente pedir desculpas, realmente tentar mudar o jogo. Não mudou. Uma vergonha o que aconteceu ontem durante essa transmissão. E dê uma olhada aí de fato na explicação que o Sandro Meirahit deu após o Vasco ter ligado para ele, realmente chateado com toda a situação que aconteceu, ele tentando aí se justificar após um ocorrido que nunca deveria ter acontecido. Só para fazer um esclarecimento aqui, que o Jeremias até trouxe para a gente a informação da brigada, dizendo que houve uma confusão, na verdade, de entendimento por parte do Hélio dos Anjos, e a mesma situação aconteceu naquele jogo que eu citei contra o Vasco, em que o Hélio também alegou ter sido vítima de racismo, né? E, na verdade, segundo explicações que depois foram feitas e aceitas pelo Hélio, de que teria sido mal entendido que os gritos eram para o atleta Yuri Lara. Alô, Rede Globo, a gente espera que vocês tomem alguma posição, que é um absurdo. O Vasco sempre sofreu na mão, infelizmente, da emissora. Há várias coisas que a gente sempre viu por aí, eu não preciso ficar falando aqui. E a gente espera que realmente, dessa vez, alguma atitude venha a ser tomada. Pois o clube que lutou durante toda a sua história contra o racismo não pode ser chamado de racista em plena 9h30 da noite, uma terça-feira, numa partida que estava chegando a vários lugares do Brasil. Um absurdo, uma vergonha, um nojo o que foi visto ontem, nessa noite de terça-feira, se tratando do comentário da fala realmente irresponsável por parte do senhor Sandro Meirahit. Mas deixa a sua opinião aí embaixo. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quarta-feira bastante agitada, promessa aí de muitas informações. Retornaremos com Fala Gigante aqui 1h da tarde, retornaremos também com Boa Noite Gigante às 8h da noite e sempre contando com a presença de você, torcedor vascaíno. Não esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo e, como eu sempre falo aqui, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.